Coolio nos deixou em 2022, mas antes de partir, ele mudou a história do hip hop com uma música emblemática que revela um gravíssimo problema que estamos vivendo ainda hoje. Hoje vamos decifrar a história por trás de Gangsta's Paradise de Coolio aqui no canal Decifra Hits. Sim, Gangsta's Paradise é uma daquelas canções que merecem ser chamadas de hino ou de clássico, mas poucos sabem que ela quase não deu certo, e que na verdade ela é um sample de uma outra canção bem mais antiga. Tudo começou em 1995, numa casa em Los Angeles, onde dois colegas de quarto, um produtor musical e um DJ, estavam competindo para ver quem conseguiria encontrar o melhor sample entre suas coleções de discos. Até que um dia, Paul Stewart, o DJ, admitiu que seu colega de quarto, o produtor Doug Rashid, havia o vencido nesse desafio. Rashid pegou o vinil de um álbum do Stevie Wonder de 1976 e tocou uma faixa chamada Pastime Paradise, a qual eles rapidamente perceberam que daria o sample perfeito de hip hop. Rashid pegou o sample e começou a trabalhar na batida, mas ainda faltava encontrar alguém para cantar nessa música. O produtor tinha alguns clientes que poderiam executar essa missão, mas sabendo o ouro que ele tinha na mão, ele queria alguém que realmente tivesse o dom da voz. Foi aí que ele lembrou de um dos seus clientes mais talentosos, o cantor Larry Sanders, mais conhecido como LV. Na mesma hora em que ouviu a batida, LV sabia que estava diante de uma relíquia, e em poucos minutos ele gravou com maestria o icônico refrão da música, alterando apenas a expressão Pastime Paradise da música de Stevie Wonder para Gangsta's Paradise. Pouca gente sabe, mas o talento de LV é tão absurdo que um dos elementos mais elogiados da música, o coral, não é realmente um coral. O que ouvimos é apenas a voz de LV regravada em diversas extensões vocais, do soprano ao tenor. Não é de arrepiar. Tá, mas onde entra o Coolio nessa história? Quando LV terminou seus vocais, ele e Doug perceberam que a canção precisava de um rapper para ficar completa. E como LV já fazia parte de um grupo de rap chamado South Central Cartel, ele lembrou de um amigo do grupo, o Prodigy. Infelizmente ou não, Prodigy não aceitou fazer o rap nessa canção. Porém, foi nesse momento que Coolio apareceu na casa. Na época, ele já tinha uma certa fama por alguns hits como Fantastic Voyage de 1994. Mas nada comparado ao que viria logo em seguida. O mais irônico é que Coolio nem sequer gostava das batidas do produtor Doug Rashid. Ele só apareceu na casa para pegar um cheque com seu empresário, que era o próprio DJ Paul Stewart. Coolio entrou na casa, pegou o cheque e foi em direção ao seu carro para ir embora. Mas algo era para acontecer naquele dia, pois antes de entrar no carro, ele viu um Chevrolet Biscayne 75 parado na casa ao lado, que chamou sua atenção. Quando ele foi perguntar para o vizinho se ele estava vendendo o veículo, os dois começaram a trocar ideia sobre o carro por tanto tempo que Coolio ficou apertado para ir ao banheiro. E foi justamente por isso que ele retornou à casa. Só que dessa vez, antes de sair, ele passou pela porta do quarto onde ficava o estúdio de gravação e ouviu tocando a batida que mudaria sua vida para sempre. And I walked past the studio and I heard the music playing. So I walked up to the producer, his name was Doug, and I said, "Yo, what's this?" He said, "This is just something I'm working on." And I said, immediately I said, "I gotta get on that." I said, "This is mine." Just like that. Assim como todos naquela casa, Coolio sabia a relíquia que tinha em mãos. A sinergia de como as coisas aconteceram foi tanta que é como se o universo estivesse conspirando para que tudo aquilo acontecesse daquela forma. O próprio Coolio já disse em diversas entrevistas que nunca havia escrito uma letra com tanta rapidez. It's the only song I've ever written where I never picked up my pen. I wrote it as if I already knew it.
The song was a entity that was looking for a vessel through which it could come. Okay. And it chose me. Sinistro, né? Pior que isso também aconteceu na criação de Stairway to Heaven, que já tem vídeo aqui no canal. Coolio já contou que as primeiras linhas de Gangsta's Paradise surgiram imediatamente como um freestyle na sua cabeça. Caminhar pelo Vale da Sombra da Morte, olho para minha vida e percebo que não sobrou nada. Aqui, Coolio parafraseia o Salmo 23 para se expressar como um jovem do gueto que, ao se deparar com a própria morte, olha para trás e percebe que levou uma vida vazia de significado. E ao contrário do personagem bíblico, que não temia pois tinha a proteção divina, o jovem gangsta se sente abandonado e entregue à própria sorte no seu último suspiro. Pois é, não é só o ritmo, a harmonia e a batida extraordinária dessa música que fazem com que ela esteja em todas as listas de canções de rap mais importantes da história. Um dos aspectos mais fantásticos dessa música é a sua letra. Ela retrata com precisão a mentalidade, dificuldades e dilemas dos jovens da periferia, muitas vezes imersos numa realidade que vangloria o status de gangsta como uma forma de sobrevivência, vivendo numa sociedade que estimula a busca eterna por conquistas materiais impossíveis. Situação que me colocaram. Não posso viver uma vida normal. Fui criado pelo Estado, então eu tenho que fechar com a galera da quebrada. Ver TV demais me deixou perseguindo sonhos. Canta o rapper. LV conta que quando viu a letra que Coolio escreveu, ficou surpreso pois era exatamente sobre a mesma coisa que ele cantou no refrão. Como a vida de tantos adolescentes é desperdiçada por viverem no paraíso dos bandidos, matando uns aos outros enquanto o sistema apenas observa do lado de fora. Por que somos tão cegos para perceber que os únicos que machucamos somos eu e você? Canta LV. Mas apesar de todos eles saberem que tinham um mega hit na mão, colocar essa música no mundo não foi nada fácil. Depois que eles gravaram a fita demo, Coolio pulou no seu carro e ligou para sua gravadora, a Tommy Boy Records, na esperança de eles investirem no lançamento do single. Infelizmente, a gravadora não botou tanta fé na canção. Foi aí que o empresário de Coolio, Paul Stewart, teve a ideia de enviar a fita para algumas produtoras de filmes. Naquela época, o hip hop estava começando a ganhar mais espaço no cinema, então eles não podiam perder essa chance. Para sorte deles, 2 produtores aceitaram a proposta, os do filme Bad Boys e os do filme Mentes Perigosas. Ambos seriam lançados naquele mesmo ano, 95, então eles tinham que tomar uma decisão rapidamente. Paul Stewart então escolheu o filme Mentes Perigosas, já que além de eles terem oferecido um cachê maior, ele acreditava que a temática do filme combinava mais com a da música, o que aumentaria as chances disso tudo dar certo. Apenas 5 dias depois da gravação da música, a Disney, que era a dona do estúdio responsável pela gravação do filme, entrou em contato com a equipe de Coolio, agendando uma reunião para o dia seguinte. Na reunião, a Disney foi bem sincera. Eles não poderiam usar a música para promover o filme, pois Coolio não tinha autorização de Stevie Wonder para usar o sample de Pastime Paradise. Além disso, eles já haviam rodado alguns testes de audiência com o filme, e infelizmente, a aceitação do público ainda estava muito baixa, em torno de 45%. Com medo do filme flopar, a Disney retirou o filme dos testes de audiência e postergaram o lançamento até encontrarem uma solução. Nesse meio tempo, Coolio, LV e o produtor aproveitaram para retornar para o estúdio e aperfeiçoar a canção, que ainda estava na sua versão demo. Dessa vez, eles regravaram a canção em 4 estúdios diferentes. O produtor melhorou as batidas e adicionou todos os instrumentos. E então, Kevin Davis, o engenheiro de áudio, fez a mágica dele. Acho que ele levou uns 15 minutos e depois disse: "Cara, escuta isso." E a gente disse: "É isso, tá pronta", disse o produtor Doug Rashid em entrevista para Rolling Stone. O problema era, eles ainda precisavam da autorização de Stevie Wonder para usar a música. Por sorte, a esposa de Coolio conhecia o irmão de Stevie, conseguiu o contato dele e eles conseguiram marcar uma reunião.
Só que quando Steve ouviu a música, ele negou logo de cara. Steve não queria sua canção sampleada num gangsta rap com palavrões. Segundo Coolio, ele tinha usado palavrões apenas 4 vezes na música, mas aceitou retirá-los da faixa e finalmente Stevie Wonder deu sua permissão. Logo em seguida, a Disney voltou a fazer os testes de audiência com o filme, só que dessa vez usando a canção Gangsta's Paradise no trailer promocional. O resultado foi um sucesso. A aceitação passou de 45% para 75% e as pessoas instantaneamente passaram a querer assistir o filme. Foi aí que a Disney entrou com tudo na campanha de divulgação. Eles perceberam que a música seria a chave para o sucesso do filme, então resolveram bancar um videoclipe para a música que usasse cenas e atores do longa-metragem. Eles chamaram ninguém menos do que Antoine Fuqua para dirigir o clipe. Se você não sabe, ele é o cara que dirigiu o clássico Dia de Treinamento de 2001. A Disney deu total liberdade criativa para Fuqua fazer o clipe, o que inicialmente não agradou muito o Coolio. Eu queria ter colocado uns carros lowrider e umas paradas mais do gueto no clipe, mas ele teve uma visão melhor do que a minha, graças a Deus, disse o rapper. A ideia de Fuqua foi de colocar LV e Coolio contracenando no clipe com a atriz Michelle Pfeiffer, que já era gigante em Hollywood naquela época. No filme, ela interpreta uma ex-oficial da Marinha que foi designada ao cargo de professora numa escola pública problemática localizada numa periferia com alta taxa de criminalidade. Coolio não era muito fã daquele estilo de filme. Eu odeio esses filmes que, sabe, a grande esperança branca chega na quebrada e salva as criancinhas, disse o rapper pro Yahoo Music em 2020. Mas apesar disso, o fato do clipe ter sido colocado em alta rotatividade na MTV naquele ano não poderia ter dado mais certo. Com o lançamento, a música subiu todas as posições na Billboard em alta velocidade. Só que quando chegou no 3º lugar, Michael Jackson lançou o single You Are Not Alone. E foi direto para a 1ª posição. A galera de Coolio já tinha aceitado. Afinal, quem é que vai competir com o rei do pop, né? Mas para surpresa deles, na semana seguinte, Gangsta's Paradise subiu para 1º lugar, desbancando o hit de Michael e permanecendo nessa posição por 3 semanas. LV já relatou que aquele foi um momento incrível, já que ele passava por uma situação muito difícil. Seus pais estavam doentes e ele havia perdido 2 de seus irmãos. Então, o sucesso da música realmente mudou a sua vida. Coolio disse numa entrevista: "Eu estava em turnê na Europa quando ela alcançou o 1º lugar. Mas tem um detalhe, a gente estava em 1º lugar no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Eu fiquei tipo, cara, essa galera nem fala inglês e eles estão amando uma música assim? Isso realmente me surpreendeu." De fato, Gangsta's Paradise não só obteve o feito incrível de alcançar o 1º lugar em mais de 20 países, mas também garantiu a Coolio um Grammy de melhor performance de rap, além do prêmio Billboard naquele ano, onde ele se apresentou junto com Stevie Wonder e LV. O sucesso da canção foi tamanho que até mesmo o comediante Weird Al fez uma paródia do hit chamada Amish Paradise. Naquela época não tinha rede social, então se Weird Al fizesse uma paródia sua, é porque você era popular, disse Antoine Fuqua. Apesar disso, Coolio não gostou da paródia e não queria dar permissão para o uso da música. Depois de alguns anos, eles se entenderam. Coolio admitiu que se arrependeu de ter implicado com Weird Al e acabou ficando tudo bem. Sem falar um palavrão, Coolio conseguiu trazer o gangsta rap para um outro patamar na indústria musical, abrindo as portas para que outros gigantes como Tupac e Notorious Big, até então considerados pesados demais para as rádios mainstream, também pudessem ser aceitos no topo da indústria. Mas infelizmente, no dia 28 de setembro de 2022, Coolio teve uma overdose de opioides e acabou falecendo aos 59 anos de idade. E apesar de ele ter nos deixado, sua música ainda vive e continua retratando perfeitamente os dilemas dos adolescentes da periferia, mesmo quase 30 anos depois. É como ele mesmo disse: "Eu não sou um gangsta rapper, sou apenas verdadeiro comigo mesmo. Uso essa linguagem para atrair a atenção da garotada, falar o que eles querem ouvir. Assim, eu posso guiá-los para uma visão mais profunda." Se você gosta do nosso conteúdo aqui no YouTube e quer nos ajudar a fazer mais vídeos como esse, é só clicar no botão Seja Membro. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir até o final e até a próxima!